Amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Amém? Alguns ou todos? Oh, glória! Se você crê que Deus tem uma bênção para você hoje especial, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Se você crê, a bênção é tua, amém? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, aleluia. Vamos ver um pouquinho da palavra, o que o Senhor tem a falar. Deus possa estar também abençoando a vida do pastor, né? Não sei o que está acontecendo, mas eu sei que esses dias ele não estava legal. Mas que a bênção que está aqui hoje na igreja possa alcançar ele lá, amém? Gostaria que você abrisse a palavra, 1 Reis. Quanto acharam, deu um grito bem forte, já estou no céu. Quantos não acharam, digo, eu estou indo. Verdade, irmão. 1 Reis, capítulo 1. Capítulo 1, verso 28. Oh, aleluia. Tem alguém com sono aí? Dê um glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Verdade. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 1, versículo 28. Diz assim, ó. Então o rei Davi ordenou: chamem Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. E verso 29. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que, sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Amém? Você pode se assentar, feliz com Deus. Aleluia. Graças a Deus, estamos diante de uma palavra tão abençoada, uma palavra tão tremenda, onde a gente vê aqui, nesse cenário aqui, uma mulher chamada Betseba, que a gente vê. Vamos entender um pouquinho o que se passou pela vida dela. E um pouco antes desse texto aqui que eu li, essa mulher viveu uma vida bem básica mesmo. Pouco se fala dela, mas por poucas atitudes que se mostram na Bíblia, diz ser uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher ali que tem uma convicção daquilo que precisa ser feito, daquilo que tem que ser feito, uma varoa daquelas que parece ser uma mulher que edifica o seu lar. E há um pouco antes de chegar nessa mensagem aqui, Davi ele estava no seu palácio, estava lá no momento de guerra entre uma nação guerreando contra a outra. E Davi, por um momento, ele pensou: dessa vez eu não vou para a peleja não, vou ficar um pouco em casa. E a Bíblia diz que enquanto ele estava na parte alta do seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho lá embaixo. E essa época que a mulher estava tomando banho, ela estava se purificando. Ela estava saindo do período de menstruação dela. E eles se purificavam de uma maneira que usavam perfume, usavam especiarias. Não era um banho normal, não era um qualquer banho, uma água qualquer, não, mas era uma coisa especial, uma coisa. A mulher ficava mais cheirosa, usava produtos para a pele ficar melhor, então alguma coisa especial. E isso dá a viver. E procura a informação, quem é aquela dona ali? Aí chega a informação até ele, é Betseba, mulher de Urias, tal, assim, família tal. E quando Davi ficar sabendo, ele já estava mal intencionado no seu coração, é claro. E quando ele fica sabendo, ele faz o quê? Manda trazer ela. Ele não mandou um convite, ele não mandou uma mensagem e nem postou no Face dela. Ele deu uma ordem: manda trazer ela. Não foi um convite. E quando a Bíblia diz que quando chegam e levam ela lá, a Bíblia diz que ele se deita com ela. E encerra nessa palavra. E dá a nos entender algumas coisas que a gente vamos falar a seguir. Então, quando acontece isso, aquela mulher que não era uma mulher solteira,
que não era também nenhuma virgem, mas também não era uma mulher solteira, tinha seu compromisso. Ela é manchada ali naquele momento junto com Davi. E depois daquele ato ali, ele manda ela de volta, e ela volta. Consumido ali o ato, ela volta para a casa dela, e como ela tinha acabado o seu período de menstruação, ela fica grávida, porque eles tiveram ali a relação no período fértil dela. Então ela engravidou. Eu acredito que com toda a sabedoria ela vai, agora ela manda uma cartinha. Agora ela que manda uma mensagem. E manda para Davi, ó, eu estou grávida. E aí? E agora? Manda uma carta para ele. E Davi, sabendo disso, Davi bola aquele plano que a gente conhece. Um plano sagaz, um plano maligno. Um plano terrível e cruel. Que ele bola um jeito de matar Urias sem ser um assassinato descarado, no caso, né? Um assassinato encoberto, uma armadilha, falando assim, uma cilada. E coloca aquele homem ali na frente da batalha. Claro que naquele momento as guerras existiam pessoas certas para os seus locais certos. Tinha o frecheiro que primeiro começava, tinha o pessoal que ficava com o escudo na frente, tinha o pessoal que ficava na retaguarda, tinha os que ficavam com o cavalo, tinha os que ficavam com o carro de guerra, outros era da lança, outros era da espada. Cada um tinha sua função. E Davi coloca aquele homem numa função que não era dele. E quando você está numa função que não é tua, você desenvolve? Sim ou não? E aí? Você não desenvolve. Então Davi coloca ele na frente, ou seja, o primeiro impacto da batalha. Só que ele não era dessa função, ele era treinado para outras funções. E acontece tudo o que Davi planejou. Ele morre naturalmente numa guerra, através das mãos de Davi. E nesse momento, a mulher, sabendo da morte de seu esposo, ela chora. Naquele momento existiam períodos de luto, era uma semana, às vezes era mais dias. Ela chora pela vida daquele esposo ali. E Davi chama ela, ou melhor, manda ela ir de novo, dá mais uma vez uma ordem. Ele era rei, ele tinha como dar ordem. E ela vai até o palácio. E quando ela chega até o palácio, ela vai e ele toma ela por mulher agora. Casa-se com ela. E depois, quando a gente leu essa palavra aqui, antes da gente ler, Davi, eu acho que ele ficou muito amargurado e ele quis, de alguma maneira, reverter. Às vezes quando a gente tem ciência de que a gente machucou, magoou alguém, a gente tenta fazer alguma coisa, às vezes, além, para aquela pessoa ali, para que a gente, de alguma maneira, a gente repare aquele mal que a gente fez. Ou seja, vamos imaginar que você brigou com seu filho além da conta, você bateu além, você se sentiu que naquele momento você foi injusto. Aí quando você falar com ele, aí você já vai querer dar alguma coisa que ele quer, mesmo que ele nem estava merecendo. Mas para quê? Para que você tente reparar o mal. Às vezes o ser humano, ele tem muito mais facilidade de tentar reparar o mal do que simplesmente abrir a boca e falar, me perdoa. Às vezes é muito mais fácil tentar reparar o mal com presente, com dinheiro, com dádiva, com solução, com tempo, do que eu abrir minha boca e falar, eu estava errado naquele momento, me desculpa que eu fiz isso com você, me desculpa que eu falei, mas eu não era para me ter falado, eu confesso, me desculpa, não vou fazer mais isso. E às vezes o ser humano faz isso, é muito mais fácil tentar agradar de outra maneira. E assim aconteceu, quando Davi chega diante daquela mulher, que ela tinha um filho, e aquele filho faleceu porque Deus o tomou, mas ela teve outros filhos. E quando ela teve outro filho, um dos filhos dela foi Salomão. E Davi, eu creio que para tentar reparar aquele mal, ele fala, olha mulher, vou fazer uma promessa para você, esse aí é que vai ser o meu descendente, é esse aí que vai reinar no trono. E a gente sabia que naquela época o que reinava era sempre o mais velho, e ele nem era o mais velho, Salomão, mas ele fez uma promessa, creio que para tentar reparar o mal que ele tinha feito. E agora você acompanha comigo. Uma mulher sábia, uma mulher que tenta fazer tudo para edificar a sua casa, uma mulher que tenta andar na integridade, e ela tem a sua vida marcada com o adultério. E o interessante que o adultério nessa época era motivo de apedrejamento. A mulher pega em adultério, ela era apedrejada.
E na Bíblia diz que Natã, o profeta, repreendeu Davi por causa disso. Mas você não vê ninguém repreendendo a mulher, porque na realidade a maior culpa ali foi de Davi. Quem não garante que Davi forçou algo ali? Ele era rei, ainda tinha força, ainda tinha poder, ele tinha toda a autoridade ali. Ele forçou uma situação, tanto que ninguém condena ela de cara. Mas mesmo que não condenasse ela, imagine uma mulher olhando para o seu esposo fiel e saber que ela não foi fiel a ele, mesmo que não seja diretamente por culpa dela. Então há um primeiro peso de uma grande dor na vida dessa mulher, um peso de uma traição involuntária. Traiu, mas involuntariamente. Esse peso fica marcado sobre a vida dela. Talvez Urias seja um excelente homem. A Bíblia diz que Urias era um excelente guerreiro, que era o marido dela, era um excelente guerreiro e fiel ao seu Senhor, fiel ao seu exército, fiel à sua nação. Um homem que é fiel ao seu Senhor, ao seu exército e à sua nação, também provavelmente é fiel à sua esposa. E eu acredito que eles tinham um convívio bom, mas aquilo ficou uma mancha, um peso, uma dor, uma coisa que não se apagava, não se esquecia de uma hora para outra. Pior do que isso, ela tem agora um filho de Davi, um fruto de um adultério, um segundo peso que uma mulher não pode esquecer. Então vem um segundo peso sobre a vida daquela mulher. Talvez se alguns de nós aqui estivesse naquela situação mesmo, a faca seria uma arma. Ela poderia pegar a faca e falar: poxa, traí meu esposo que é fiel a mim, e ainda por cima estou grávida do rei. Bom, entre o povo ficar a favor dela ou a favor do rei, quem você acha que o povo ficaria? Davi era amado por todos. Betseba era alguma mulher. Davi era o rei, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Betseba era a esposa de Urias. Olha o peso do compromisso e do cargo. Davi era alguém que toda a nação conhecia, que os países estranhos conhecia, que os vizinhos conhecia, que as outras terras conhecia. Mas quem era Betseba? Então, se houvesse uma situação ali de condenação, ela poderia imaginar: vai cair para quem? Para o mais fraco. Então ela poderia ter pegado uma arma e se matado, uma faca e se matado. Está tudo dando errado na minha vida. Mas ela seguiu e falou: Davi vai precisar saber disso. Ela também poderia esconder o filho e falar: não, eu vou dar um jeito, vou falar que foi do meu marido. Mas não. Ela fez o correto. Fez, então eu vou anunciar. Anunciou. Depois disso, que ela anuncia que as coisas poderiam ter algum pequeno passo de solução, acontece uma coisa pior ainda. Davi planeja uma cilada e o seu esposo, que ela tanto amava, morre. Outro peso, mais um peso. Em pouquíssimo tempo, um período, vamos imaginar, um período antes do período da gestação, antes dos 9 meses, ela trai, ela tem um filho de um adultério, o esposo dela é morto por uma cilada. E agora essa mulher que estava triste porque foi infiel, estava triste porque está tendo no ventre uma culpa, e agora está triste porque o seu marido faleceu. Ela tinha tudo para falar: Deus, eu acho que eu sou a pior mulher da terra, porque o Senhor resolveu me castigar de carteirinha, de carteira assinada. Eu acho que eu vim no mundo para ser castigada. Eu acho que eu vim para isso, para ser humilhada, para ser castigada. Agora com adultério, com um filho no ventre que eu não desejei, que eu não quero, e ainda mais o meu marido, a quem tanto me apoiou em vida, a quem eu tanto amo, morreu. E agora? E quando ela vai ter o filho, que ela aprende a amar o seu filho no ventre, Deus mata aquela criança assim que nasce. Mais um peso. O primeiro filho morto pelo próprio Deus. 4 pesos tremendos na vida de uma mulher. Com um desses só, uma mulher já, às vezes, já pode se desesperar e entrar em depressão. Só com a morte de uma criança. Só com o adultério, como se fosse, vamos imaginar que uma forma desse adultério fosse um estupro. Só com a morte do seu esposo. Um só desses itens, uma mulher já entraria em depressão. Imagine 4 desses itens. Só coisa pesada sobre a vida dela. E ela continua. Ela faz como é a vida de um verdadeiro crente. Ela tenta levantar a sua cabeça e falar: assim mesmo eu vou caminhar. Até que Davi chama ela para o palácio e faz uma promessa.
O filho que nascer de você, o teu filho, ele vai ser rei no meu lugar. Aquilo dali é a melhor coisa que ela ouve nesses últimos tempos de tragédia. E quando vai chegando, passando os tempos, Davi já tinha outros filhos, até mais velhos, com mais direito. E quando vai passando o tempo, o que acontece? Vem Absalão, que era um filho que deveria reinar, mas acontece um reboliço. Absalão se rebela contra seu pai e acaba que Absalão é morto. Então, aquele que deveria reinar, pela lógica, já está fora do caminho. Mas existe outro ainda, existe Adonias, existe outros ainda que têm essa ambição, outros filhos de Davi. E quando ela chega para Adonias, Adonias pensa: bom, já que meu pai tem esse juramento, eu vou tomar posse eu mesmo e vou fazer com que eu vou dar um reboliço e eu vou reinar. E Adonias faz isso, ele força pegar o cargo de rei, faz a preparação, faz tudo do jeito dele, sem que o pai dele tenha nem ciência disso. Então ele vai e faz tudo uma preparação. E aí quem fica sabendo? Ela fica sabendo. Betseba, que já tem seu filho grande, fica sabendo. E ela pensa logo: e aquela promessa que Davi fez, que o meu filho reinaria? Que quando o filho da mulher reina, na verdade ela também sobe ao trono junto com ele. Porque se o seu filho é rei, se o seu filho vai reinar, você também vai reinar com ele. E aquele momento ali, ela também tomaria o cargo ali daquela função ali. E naqueles dias ali, ela, sem saber o que fazer, eu acredito que ela entra em oração. E Joabe chega para ela e fala assim: ó, o camarada lá já está preparando o reinado dele lá, já entrou na tua frente. E ela fala assim: olha, fala com o rei. Ele dá umas instruções. E quando Joabe dá as instruções para aquela mulher, eu me lembro do Espírito Santo instruindo a igreja. Eu me lembro de como o Espírito Santo dá uma instrução para a igreja. E Joabe, que era um chefe do exército de Davi, ele chega para aquela mulher Betseba e fala assim: olha só, vou te dar um conselho. Chega para Davi. Davi já estava bem velho naquele momento, nem saía do quarto dele, Davi. Fala para ele: olha, meu rei, o senhor não fez um juramento para mim que o meu filho ia reinar? Então por que Adonias, ele está fazendo uma preparação para ele reinar? E naquele momento também era aquelas épocas que não se podia entrar no quarto do rei de qualquer maneira, que o rei tinha autorização para matar se ele fosse incomodado. Mas naquele momento aquela mulher não pensa duas vezes, ela segue o conselho. Sabe por quê? Ela imagina: melhor me é tentar o bem do que eu me conformar com o mal que está em mim. Porque melhor é que eu me arrisque para fazer o que é digno e o que é certo, do que eu me conformar com o mal que eu estou fazendo, ou com a situação errada que eu estou vivendo. Então ela vai com coragem e chega até o rei. E Joabe ainda fala para ela: olha, assim que você entrar, eu vou entrar logo atrás e vou confirmar essa palavra que você disse. E assim acontece, ela segue realmente aqueles conselhos ali de Joabe, em forma do Espírito Santo. Ela entra e fala com Davi: Davi, o senhor não me deu uma promessa, não fez o juramento que meu filho ia reinar? Claro, fiz. Então por que ali o teu outro filho está reinando, que era filho de outra mulher? E quando ela está ali dentro, Joabe já chega e confirma: eu ouvi isso mesmo. Foi isso mesmo, Davi. O Senhor fez essa promessa mesmo. Então está confirmado ali. Porque quando você chega diante de Deus com uma promessa que você já tem na tua vida, com um posicionamento firmado, de acordo com o Espírito Santo, então existe uma concordância entre você e o Espírito Santo. E nessa confirmação de duas palavras, Deus ordena a bênção e te dá a vitória. E assim ela fez. E assim foi essa passagem que a gente lemos, que ela entra no quarto de Davi, e Davi fala: eu juro que hoje será executado aquilo que eu prometi, que o meu filho Salomão vai reinar em teu lugar. E naquele momento eu fiquei imaginando, quando acontece a situação, de que às vezes nós precisamos apenas de um posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, eu não falo de cargo, eu não falo de cargo pastoral, de diácono, de presbítero, de evangelista. Eu não falo de cargo na empresa, de gerente, de administrativo, de setor lá de RH, do financeiro, de secretário. Eu não falo disso. Eu falo de um posicionamento que Deus tem nos tirado e nos chamado. Às vezes a gente pensa: Senhor, o Senhor vai me abençoar hoje. Vou falar para você uma coisa: o sim de Deus para abençoar já está aqui. O sim de Deus para abençoar já está aqui. Teve um momento que chegaram para Davi um homem
todo arrebentado de lepra, todo já fedendo, já com a sua pele em estado de podridão, e ele chega para Jesus com toda a humildade e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar, porque eu sei que tu tem poder. Eu só não sei se o Senhor quer. O poder eu sei que está contigo, mas eu não sei se o Senhor quer. E Davi fala e Deus fala uma palavra naquele momento que serve até os dias de hoje. Fala assim, ó: sim, eu quero a tua cura, eu quero a tua bênção, eu quero que a tua promessa se cumpra, eu quero que você seja próspero, eu quero que você seja abençoado. E naquele momento ele entende que Deus quer. Mas por que ele não tinha sido curado antes? Porque Jesus queria, mas ele estava lá, ó, isolado da sociedade. Mas quando ele juntou o querer do Senhor e a atitude dele, como foi falado, o Tiago falou aqui, do primeiro passo, quando ele juntou o primeiro passo com o querer de Jesus, aí aconteceu a bênção. Porque ele deu ali um passo e falou: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus na mesma hora fala: eu quero, seja limpo agora. E ele foi curado naquele mesmo momento. O desejo de Deus é abençoar. Se eu chegar para você e falar assim: irmãos, Deus abençoe você, essa bênção vai passar por muitos, mas pode ser que ela passe assim, ó, direto. Porque a bênção do Senhor, ela está sobre a igreja dele. A bênção do Senhor está sobre nós. Se você levantar a mão, você já vai pegar a bênção do Senhor. Não precisa de ter algo espetacular, não precisa de eu falar em mistério, não precisa de eu pular no poder, não precisa de acontecer algo surpreendente. Se você só levantar a mão, você já pega a bênção do Senhor que está sobre esse local. Mas o que vai fazer com que você receba é a tua atitude. É a atitude de ser abençoado, é a atitude de tomar posse, é a atitude de você querer e sair daqui tomando posse daquilo que o Senhor tem. Às vezes a gente quer se posicionar, mas não tem forças. Às vezes a gente fala: Senhor, eu quero. Poxa, Senhor, eu queria me dedicar mais, mas aí, Senhor, não dá, eu não consigo. Eu não tenho força. Aconteceu isso, eu perdi a minha vaga na minha faculdade, no meu emprego, eu perdi a vaga onde eu queria, agora eu não tenho tempo direito. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso mais. Eu não tenho como me posicionar do jeito que o Senhor quer. Posição do Senhor, sabe o que é a posição do Senhor? É aquilo que Ele falou: ide e fazei discípulos. Posicionamento do Senhor é aquilo que Ele falou: vá, e em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se pegarem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum, porque o Senhor é contigo. E naquele dia, quando vocês estiverem diante de pessoas que precisarem processar a fé, não tenha medo de dizer, de abrir a boca, porque vocês só vão abrir a boca, mas o Espírito Santo vai encher e vai falar das palavras que eu vou lembrar para vocês. Isso é posicionamento, isso é postura diante de Deus. A postura não é estar com uma camisa bonita, não é estar com um terno elegante. A postura é você fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. E quantas das vezes nós pensamos: não dá não, Senhor, não tem condição não, porque o meu trabalho está me oprimindo, porque as pessoas ao meu redor estão me oprimindo, me apertando, me pressionando de uma tal maneira que eu não consigo respirar, Senhor. Assim não dá. Eu até quero, mas não consigo. Deus me abençoa. Ué, mas Deus, Ele está com sim aberto. A vaga de Deus para te abençoar está sobrando. Ih, meu irmão, não precisa nem de entrar na fila. Vou entrar na fila da bênção, fila da promessa. Fila? Que fila? A tua vez já está garantida. A tua vez já está garantida. A tua senha já está confirmada. A tua senha já até apareceu lá no guichê, mas você não se levantou para ir até lá. Às vezes é você que não se levantou para ir até lá. Então a gente pensa: Senhor, me abençoe. E o Senhor pensa da mesma forma de você: vem e toma a bênção então. E às vezes a gente não vai, coloca desculpa em muitas coisas, mas acontece que não dá por causa disso. Alguém aqui passou pela mesma situação que essa mulher passou? De ser basicamente estrupada e romper a fidelidade com seu esposo, e de depois disso ter um fruto pesadíssimo desse adultério, e depois disso ter o seu primeiro filho, depois de aprender a amar o seu filho no ventre, morto, e perder o seu filho.
E ainda depois disso perder o seu marido a quem tanto amava. Quantas coisas pesadas. E mesmo assim essa mulher pensou: eu vou tomar um posicionamento com Deus e vou entrar naquilo que é o querer de Deus para a minha vida. Ela não abaixou a cabeça para o pecado, não abaixou a cabeça para a acusação. Alguém poderia olhar para ela e dizer: Betseba, você, nossa, você fez tanta coisa errada, você é indigna, eu acho que você não nasceu para isso não. Você vai assumir uma postura de rainha, ser mãe do rei. Sabe o que aconteceu na tua vida? Olha o teu histórico, Betseba. É melhor não, é melhor que você dê lugar para outra pessoa que esteja mais apta do que você, que tenha mais habilidade do que você. Porque você passou por tanta coisa, tu está manchada. Teu esposo aí, um camarada tão fiel, morreu. Você participou do adultério contra ele. É melhor você não, Betseba. Talvez o diabo te acuse disso. Talvez o teu eu te condene e falar: para mim não dá não. Logo eu, Senhor, que passei por tantos momentos difíceis, que passei por tanta situação difícil, situação que, poxa, foi tão duro para mim, foi tão difícil passar. Logo eu, Senhor, vou ter condição disso? Tem tantas pessoas melhores que eu, mais experientes, tantas pessoas que poderiam tomar essa função na frente. E às vezes a gente deixa aquilo que Deus quer passar. Deus está falando contigo, mas precisa que você fique em pé para falar com Ele. Deus quer te chamar e falar: fique na posição para que eu fale contigo. Aquela mulher teve que entrar diante do rei. O rei não poderia ir até ela. O rei estava numa cama e dali ele não saía. Ele era muito velho, não conseguia andar, já estava deitado, não conseguia fazer as coisas. Nem a visão dele ele tinha direito, porque a visão dele ele já estava com a vista escurecida, já estava semi-cego. Então ele não poderia ir até ela. E ela poderia pensar: o rei não vai vir até mim mesmo. Ele está acamado, ele já está semi-cego. Ele não vai poder se levantar, então a minha oportunidade acho que acabou aqui. A tua oportunidade só vai acabar quando você morrer. Aqui na terra a tua oportunidade vai durar enquanto você estiver vivo. Quem está vivo aqui? Então você tem direito de tomar a promessa. Então você tem direito de ser abençoado, porque você está vivo. E aquela mulher tomou uma atitude e falou: não, eu vou me levantar e vou até lá. Alguém poderia dizer: mas isso é arriscado. O rei pode se enfurecer e pode mandar te matar. Mas quantas das vezes nós corremos risco por coisas erradas? Às vezes, como diz Paulo, o querer está em mim, mas às vezes o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse está diante de mim. Às vezes a gente tem tanta força para magoar, para machucar, para fazer o que é errado, para fazer o que é incorreto. E quando a gente sabe que está fazendo o incorreto, mas a gente... o que eu posso fazer? Está todo mundo fazendo também? Eu sou só mais um, eu não sou o primeiro nem o último. Mas você sabe que você está numa situação que você está incorreto, você está errado. Não é isso que Deus preparou para a tua vida, não é isso que Deus sonhou. Mas aquela mulher tomou uma atitude, e alguém falou para ela: você está correndo risco. E ela pensou: que eu corra risco então, mas eu vou entrar no posicionamento com Deus. Às vezes imagina você, eu vou dar um exemplo, que você abriu uma porta para você de um excelente emprego, mas aquele emprego ali é um emprego que vai te dar uma base, vai te dar uma super base ali e uma influência tremenda para a prostituição, para o adultério. O local ali não é apropriado para você. Aí você pensa: não, Senhor, esse local aqui vai me dar muita prosperidade. E aí você pensa: se eu ficar aqui eu posso me influenciar, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma prosperidade muito boa. Aí você pensa: melhor eu ficar aqui e tentar me controlar. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que você vai ter autocontrole sobre a influência do mal que está sobre você? Ou será que você vai pensar: não, Senhor, quer saber? Eu vou rejeitar, mesmo que seja grande essa prosperidade da minha vida. Vou dar a volta por cima. Eu vou me chegar aos teus pés, mesmo que eu corra risco de perder uma grande porta. Mas que eu perca. Mas que eu não perca o meu posicionamento diante de ti, Senhor. É isso que Deus quer. A nossa atitude. Vamos correr risco, sim. Vamos correr risco de perder alguma coisa que parece que tenha valor. Mas vamos nos posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou indo em uma posição que eu quero ser abençoada. Então eu vou tomar uma atitude de ser abençoado. Uma atitude de ser abençoada. Então eis-me aqui, Senhor.
O que precisa ser feito, será feito. E essa mulher assim fez, tomou uma atitude. Eu quero, Senhor. Eu vou ir lá e vou reivindicar a minha postura. E assim ela fez. E assim ela ouviu naquele mesmo dia: hoje ainda se executará aquilo que foi te prometido. Quantos de nós não queríamos ouvir isso? Ah, meu servo, ainda hoje eu vou executar na tua vida. Como aquele que estava do lado direito: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Como aquele que estava ali me mendigando, e Deus fala: ainda hoje eu vou restaurar a tua visão. Como aquela mulher que estava naquele velório e ela se esbarra com a pessoa certa, e Deus fala: ainda hoje, nesse momento, o teu filho vai ressuscitar. Como aquela mulher também que o seu filho morreu e ela era viúva e já não tinha mais ninguém, e ela deixa o seu filho em casa e chama o homem de Deus, e o homem de Deus vai lá, e no mesmo dia ele fala: mulher, ainda nesse mesmo dia, eis aí, toma teu filho nos braços, porque ele está vivo de novo. E a gente pensa: ah, mas o meu filho está perdido, a minha filha está perdida, a minha casa está assim, a minha casa está assada, estou com problema ali, estou com problema aqui. Mas o desejo de Deus é que ainda hoje esse problema tenha solução. E a tua atitude de ser abençoada? Cadê a tua atitude de ser abençoado? Cadê a tua postura de dizer: Senhor, eu me coloco hoje no posicionamento. Senhor, hoje eu falei uma mentira, ontem também eu estou sustentando uma mentirinha, porque eu tive que falar para me não perder algo. Eu tive que falar um pouquinho de mentira, Senhor. E amanhã eu vou precisar de falar mais um pouquinho, porque eu estou sustentando alguma coisa, porque senão vai dar ruim lá na frente. Vai dar ruim se você morrer nessa mentira. Vai dar ruim se você morrer nessa prática. É melhor você falar: não, Senhor, hoje eu tomo um posicionamento diante de Ti. Eu corro o risco de perder alguma coisa ali, mas eu vou em busca da minha bênção. Eu vou colocar o meu pé nessa água, ainda que a correnteza esteja forte. Eu corro o risco de ir a rio abaixo, mas eu vou fazer o que a Tua palavra me mandou fazer. Eu vou colocar o meu pé aqui. Se o rio parar, parou. Mas se não parar, eu vou morrer na obediência e vou ser salvo da mesma maneira. Aleluia. Então que eu morra na obediência, mas que eu não morra na mentirinha, no pecadinho. Mas que eu não morra na minha situação errada. Ah, mas Senhor, mas está tão confortável para mim. Ninguém está me perturbando, ninguém está indo contra. Porque lá no meu setor ninguém gosta de crente. Se eu falar que eu sou crente, se eu ler a Bíblia, nego não vai gostar, pessoas vão me criticar, talvez vão me mandar embora, talvez vão fazer isso, talvez vão querer armar contra mim. Mas e aí? E daí? Quem te sustenta? Quem te orienta? Quem é a tua força? É o teu braço? É as tuas mãos? Se for tuas mãos, vai ter sempre alguém mais forte do que você. Mas se você coloca a tua vida nos braços do Senhor, nos braços fortes do Senhor, aí Ele vai abater qualquer obstáculo e situação que se opõe à tua vida. Porque a tua peleja é a peleja do Senhor, e a tua guerra é a guerra do Senhor. E quem te aflige, está afligindo o Senhor Todo-Poderoso. Então é isso que Deus está querendo. O nosso posicionamento, a nossa postura. Senhor, mas o Senhor, aí a gente dobra o joelho e fala: Senhor, mas o Senhor não me abençoou. E Ele fala: meu servo, mas você ainda não deu o teu primeiro passo. Senhor, mas está difícil. Senhor, mas está impossível. Não está não. Impossível não está não, porque o Deus do impossível está nesse local. O Deus do impossível, Ele faz parte da tua vida. A bênção está com o Senhor, mas o querer está contigo. O querer está nas tuas mãos. Senhor, eu tomo uma atitude, vou contra os princípios das pessoas, mas vou aonde Tu queres que eu vá. Ah, mas eu vou ter que brigar, Senhor, eu vou ter que ser duro. Eu vou ter que ser duro com alguém. Seja duro com alguém então. Eu vou ter que... Ah, mas Senhor, não vai dar. Sabe por quê, Deus? Eu vou ter que falar a verdade. E essa verdade vai tirar essa pessoa, vai deixar essa pessoa como? Essa pessoa vai olhar para mim e vai falar: você não é minha amiga, você não está querendo me apoiar. Eu vou ter que falar a verdade para essa pessoa se eu tomar posição. Então que fale a verdade.
Ah, você é muito duro se eu falar a verdade, que a pessoa está indo numa posição totalmente contrária. Então seja duro falando a verdade. Você vai ver que a soma vai ser muito mais favorável para você e para ela do que qualquer outra coisa. É isso que Deus quer. Atitude de posição. Betseba disse: Senhor, é o meu filho que ia reinar. Não está na promessa? Então coloca ele. Davi fala: tudo bem, é assim mesmo. Não importa o que meu outro filho fez, não importa a festa que ele deu. Ah, mas estão festejando contra mim. Não importa. A festa do mal, a festa do inferno vai ter que parar para ver a posse da tua vitória. Ah, mas já fizeram um churrasco para ver o meu mal. Meu irmão, a carne vai queimar. A linguiça vai virar linguiça toscana, não, vai virar linguiça torrada. Tudo vai cair por terra. Tudo vai parar para ver a tua vitória. A festa que aquele filho de Davi, chamado Adonias, fez, estava todo mundo comemorando: viva o nosso novo rei. Meu irmão, depois que chegaram o recado lá do rei, o rei falou que é Salomão que vai reinar. Meu irmão, acabou a festa, acabou os convidados. O nego, quando viu, cada um meteu o pé para onde que morava, todo mundo saiu correndo, não sobrou ninguém. Ah, mas Senhor, há um complô contra mim. Há um complô contra você. Pode haver coisas que te pressionem, mas Deus, Ele vai clarear os teus caminhos quando você estiver usando as mesmas armas que o Senhor usa. Como a Bíblia diz, revestirmos de toda a armadura de Deus. Mas nós às vezes lutamos com toda a armadura da carne, com toda a armadura que o diabo nos coloca na nossa frente. Sabe qual é a armadura da carne? É o orgulho, é a vaidade. Às vezes nós não queremos abaixar para falar: me perdoa. Usamos a armadura da carne, usamos a armadura da vaidade, usamos a armadura do orgulho, usamos a armadura da mentira, usamos a armadura da prepotência, da arrogância, da falta de temor. Mas quando nós passarmos a usarmos a armadura de Deus, a preparação do Evangelho da Paz, a palavra do Espírito, que é a verdade pregada, e o capacete da salvação, quando nós começarmos a usar as armaduras de Deus e lutarmos no mesmo exército, aí sim Deus vai abrir as portas. O Deus da bênção está aqui. E as pessoas que tomam atitude estão aqui. Então, nesse encontro, nós já estamos com a bênção. Quantos já estão abençoados aqui nessa manhã? Você já está com a tua bênção. Você que tem atitude, você já está com a tua bênção. Você que vai chegar em casa e vai falar: a partir de agora, eu não aceito mais dessa maneira. Alguém vai chegar para você e vai falar: Moé, por que você fez isso? Você está maluco? Você está doido? Por que você está fazendo assim? Porque a partir de agora eu tomo uma atitude de ser abençoada. Eu vou para o caminho que deve ser. Vou fazer aquilo e vou tomar um posicionamento diante de Deus. Não importa o que eu vou perder, não importa o que você vai falar, não importa o que vão falar por aí. Estou tomando uma atitude agora. Agora eu estou tomando uma atitude. E é no momento que eu tomo uma atitude é que eu vou ver que Deus pode e quer fazer por mim. Existe uma palavra que eu li hoje em Salmos que falava: Senhor, me abençoa, Senhor, e faz justiça ao meu favor, porque eu tenho andado em integridade contigo. E eu fiquei pensando, muitas pessoas hoje falam a mesma oração, só a primeira parte: Senhor, faz justiça para mim, Senhor. Mas a segunda parte, porque eu tenho andado em integridade, essa parte não existe. Senhor, faz justiça para mim, Senhor. Mas eu ainda não estou fazendo certo, Senhor. Eu não estou caminhando o que é certo. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu vou mudar um dia, Senhor. Me ajuda. Tem coisas que Deus não precisa te ajudar. Tem coisas que precisa apenas de uma atitude. Às vezes você precisa de liberar um perdão. E perdão não é um sentimento que tem que nascer, brotar, germinar e frutificar no teu coração, não. Perdão é uma atitude que você escolhe. Eu quero, ou vou, ou não vou perdoar. Tem muitas pessoas aqui hoje que não são abençoadas porque estão presas
num perdão, e às vezes não é nem para uma pessoa, não. Tem muitas pessoas que precisam de olhar para o espelho e falar para o espelho: eu te perdoo. Pessoas que não conseguem se perdoar por uma atitude, por um gesto que fizeram, o que aconteceu. Então, se você não se perdoa, como é que você pode receber do Senhor? Então, hoje, que o Senhor possa estar fazendo esse tratamento com você, que você possa olhar para o espelho e falar: eu me perdoo e vivo hoje as promessas de Deus. Perdoo também aqueles que precisam ser perdoados por mim. E tomo posicionamento. E aí Deus vai fazer coisas grandes acontecerem. Ah, mas Senhor, não depende de mim, é o fulano que está assim. Mas se você tomar atitude, até o fulano vai mudar. Até o cicrano vai ter que reconhecer. Até o fulaninho vai ter que se dobrar também diante da tua atitude. Como eu falei, por causa da atitude de uma mulher, acabou-se uma festa. Muitas pessoas tiveram que mudar a sua atitude. E assim também vai ser na tua vida. Eu creio que hoje todos aqui são pessoas de atitude. Eu creio que as pessoas que estão aqui são pessoas que resolveram ser abençoadas. Ah, mas Deus vai me abençoar? Claro. Mas eu quero saber se você tem atitude de ser abençoado. Se você tem, eu vou falar uma coisa para você: você já está abençoado. Então seja abençoado em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade, amém?